começando mais uma sessão de discussão aqui do projeto Bora Ler HQs. E a nossa reunião hoje é sobre o Watchmen, né? Pelo menos a primeira parte da HQ que a gente tinha combinado de ler. Quem não leu tudo, não tem problema. Quem não conseguiu nem começar, espero que sirva de estímulo, tá? Mas a ideia é sempre discutir, estimular o debate e a leitura de HQs, como sempre, tá? Então, vou, vou rapidinho, vou abrir a apresentação aqui. Peraí. Janela. Apresentação de slides. Pronto. Então vamos lá. Então a sessão de hoje é sobre Watchmen, como a gente tinha falado. E eu queria começar a nossa discussão de hoje apresentando vocês aos autores e a HQ, tá? Rapidinho. Para quem não conhece esse velho cabeludo barbudo que está na fotografia, ele é talvez um dos maiores, se não o maior roteirista de quadrinhos do século XX, tá? Que é o Alan Moore. Ele tem vários trabalhos que são conhecidíssimos dentro do meio das HQs. Ele é uma lenda viva ainda, ativa, salvo engano. E ele tem várias HQs que já foram transformadas em filmes, ou que já serviram como base para o argumento de um filme. Tem muitas HQs, tem grandes HQs, é até difícil um pouco falar sobre ele, porque dos anos 80 para cá, muito do que a gente tem de quadrinho foi influenciado por ele, tá? Principalmente no eixo do Ocidente, vamos dizer assim. E entre os trabalhos que ele já escreveu, a gente tem aí V de Vingança, acho que vocês possivelmente já têm ouvido falar. O A Piada Mortal, que é um quadrinho dele sobre o Coringa, virou a base daquele filme do Coringa, que teve várias nomeações para o Oscar, deve ter ganhado alguma estatueta do ano passado. Ainda não vi o filme porque eu queria ler o A Piada Mortal antes. Pretendo fazer isso em breve, tá? Tem outro quadrinho dele também chegou a virar filme, do Inferno, né, que é sobre o Jack o Estripador. E o próprio Watchmen ganhou uma adaptação cinematográfica e também ganhou uma série que meio que continua a obra, foi feita recentemente pela HBO. O filme Watchmen é de 2009, é do Zack Snyder, mas ele não é muito chegado a essas adaptações, não, tá? Ele é uma pessoa que, inclusive, ele fica bastante contrariado quando falam das adaptações para ele. Por ele não adaptava nada. É HQ, pronto, acabou. Mas, de uma forma ou de outra, não dá para deixar de reconhecer que o impacto que o Alan Moore tem, não só enquanto roteirista de quadrinhos, mas das várias obras que se desenvolveram e que as adaptações, etc. e tal, que foram desenvolvidas a partir das ideias dele. Ele escreveu o quadrinho para muitos. Foi um cara tanto atuante, ele é um cara tanto atuante no meio mais comercial das HQs, no meio mainstream, a gente poderia dizer. Tanto é que o Watchmen, apesar de ser uma HQ revolucionária, mas ela é publicada pela DC, que é uma companhia do mainstream, que é uma companhia vamos dizer assim, mais popular, mais da indústria dos quadrinhos mesmo. E também escrevia muito quadrinhos para o meio alternativo. Inclusive aquela revista que não sei se vocês lembram que a gente falou, que o Mouse foi publicado, a revista. Não era Mad. Não era Mad. Não lembro se é, não, acho que não era Mad, não. Eu esqueci o nome da revista. Mas aquela revista em que o Mouse foi publicado contava com várias publicações do Alan Moore. Ele era um colaborador frequente dos quadrinhos alternativos. Então, boa parte do que a gente tem sobre quadrinho ainda hoje é é impactado, tem o dedo ali do Alan Moore, tá? E se o Alan Moore é responsável pelo roteiro, pela criação do mundo
e etc e tal. E agora, a parte gráfica do quadrinho, o desenho, a arte final, vai ficar sob a responsabilidade do Dave Gibbons, que virou que ficou mais conhecido ainda hoje por causa do Watchmen, tá? E ele já escreveu para tanto ele quanto o Alan Moore, quanto o John Higgins, que a gente vai ver aqui já já, todos eles eles trabalharam na DC, não sei se eles fizeram coisas para Marvel, mas todos eles têm um vasto currículo de trabalho no meio dos quadrinhos, tá? O Dave Gibbons, alguns dos trabalhos mais famosos dele, é uma outra colaboração dele com Alan Moore, que era chamada Para o Homem que Tinha Tudo, que é o Alan Moore escrevendo sobre o Super-Homem. É uma história do Super-Homem escrita pelo Alan Moore. Eu fiquei curioso para conhecer, depois que eu vi, não sabia que tinha. E uma HQ que ele fez com o Frank Miller, que ele é... Que, o Frank Miller, ele é o autor da outra HQ que a gente vai ler daqui a 2 semanas, que a gente vai discutir, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, tá? Então, ele chegou a fazer uma colaboração com o Frank Miller também, então é um cara que tem nome no meio dos quadrinhos, que colaborou com diversos mestres, tá? E a gente tem uma figura que não é tão mencionada, mas que é importante a gente colocar, que é o John Higgins, que é colorista. E por que se eu estou colocando ele aqui, é porque a cor nos quadrinhos ocidentais, e sejam eles mainstream ou do meio alternativo, quando tem cor, ela também faz parte da história. A gente vai ver um pouco como isso acontece depois, tá? Mas alguns dos trabalhos mais famosos do John Higgins é o A Piada Mortal, que vai ser feito lá com o Alan Moore, e um outro quadrinho independente que ele lançou chamado Razorjack, que teve um impacto principalmente no meio alternativo dos quadrinhos, tá? Então, são essas três figuras aqui que são responsáveis pela concepção e pela concretização do Watchmen, que é um HQ que foi publicada pelo selo da DC, tá? Só que, se vocês repararem aqui em cima, tem o número 1 de 12, que está em inglês, tá? Watchmen, número 1 de 12. Rapidinho, se vocês prestarem atenção nisso aqui, isso aqui já indica uma mudança de formato. Por quê? Porque o Watchmen não era um quadrinho feito para ser continuado por eras e mais eras, né? Não foi um quadrinho feito para ser, não é para usar o termo da galera do mangá, não é um One Piece da vida. Ele não foi feito para ser continuado até onde não dá mais. Ele foi Watchmen é um quadrinho que foi concebido, uma série que foi concebida com início, meio e fim, tá? E essa mudança já dá a entender um pouco da mudança que os quadrinhos vão sofrer nos anos 80, principalmente no que diz respeito a graphic novel, tá? Ou romance gráfico. Agora você tem quadrinhos que procuram contar histórias mais ambiciosas, com uma maior elaboração, e que se estrutura na forma de um romance, quase que de um romance. Ou seja, é uma história que tem um início, é uma história que tem um meio e que tem um fim, e que é uma história relativamente extensa. Essa edição definitiva aqui do Watchmen, ela é um calhamaço. E essas publicações eram mensais, então era um por mês, né? Era um quadrinho lançado por mês. Demorou um ano aí para sair o Watchmen por inteiro. A gente está lendo em 2 semanas, né? Mas tudo bem. Então, ele foi já concebido, veja que ele já foi concebido com início, meio e fim. É diferente das séries tradicionais de herói. Você tinha lá, sei lá, Capitão América. Né? Capitão América teve edição número 1, 2, 3, 4, 5. Aí continua. Tá? Aí depois lança um novo Capitão América não sei do que. Enfim. Então percebam que a gente está diante de um novo formato,
Que aí é a mesma coisa do Maus. Maus teve uma demora um tanto quanto maior, né? Maus demorou aí seus 10, 10 anos, mais ou menos, para ser publicado por inteiro, tá? Mas a proposta era mais ou menos a mesma. Você tinha quadrinhos idealizados com começo, meio e fim, e que procuravam contar histórias que narrativamente e até mesmo visualmente eram mais ambiciosas. Não ficavam muito dentro do padrão da formatação do quadrinho normal de super-herói, tá? Segundo ponto, Watchmen e a Guerra Fria. Para a gente entender o Watchmen, a gente tem que entender que o Watchmen é uma história que versa sobre diversas questões da Guerra Fria, porque foi uma história feita no final da Guerra Fria, tá? E a gente vai ter várias questões relativas a esse contexto presentes dentro da obra, tá? Inclusive na própria construção dos super-heróis. Como assim? Vamos tentar entender isso rapidinho. Primeiro ponto. O que acontece com o mundo após a Segunda Guerra Mundial? Uma das marcas que a Segunda Guerra Mundial vai deixar no mundo de forma geral é o primeiro uso de armas atômicas, tá? A gente vai ter o bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Essas cidades vão ser inteiramente destruídas e, em questões de segundos, milhares de vidas vão ser ceifadas de uma só vez. A gente vai ter Então, são cidades que vão passar por um cenário de absoluta destruição. Ainda hoje, essas cidades elas lidam com problemas relativos à radiação, inclusive por conta do uso dessas bombas atômicas, tá? Então, o mundo estava sabendo o que era uma bomba atômica. Isso era algo novo para a época. Agora vocês imaginem como isso não deve ter repercutido na, não só, aliás, peço que vocês imaginem não só a destruição que isso causou, mas o pavor que isso não deve ter gerado na opinião pública por conta da capacidade destrutiva dessas duas bombas, dessas armas nucleares, tá? E agora, com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, o mundo passou a conhecer o potencial destrutivo de um novo tipo de armamento, de um novo tipo de tecnologia bélica, de tecnologia de guerra, que era a arma nuclear, tá? Então, peraí. Então, além do primeiro, esse projeto que deu origem ao primeiro uso de armas atômicas, o nome dele foi Projeto Manhattan. Soa familiar aí para alguém? Pois é, o Doutor Manhattan, só adiantando aqui o que não era para ser adiantado, mas ele tem uma relação íntima com essa questão da física nuclear, do desenvolvimento de armas atômicas. Tanto é que a personagem do Doutor Manhattan, ele era um doutor em física nuclear, que sofre um acidente no laboratório de pesquisa e se torna uma figura capaz de manipular estruturas subatômicas. Ou seja, percebam como o Dr. Manhattan está diretamente ligado a essa questão do desenvolvimento tecnológico e, em especial, o desenvolvimento da tecnologia de guerra, né? Aqui no contexto do final da Segunda Guerra Mundial e do início da Guerra Fria, tá? Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que é marcado pela rendição do Japão, principalmente após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, a gente vai ter o mundo sendo dividido entre as duas superpotências que vão vencer a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem uma superpotência que tem a sua área de influência ali nos países capitalistas, que são os Estados Unidos da América, e uma superpotência socialista que ficaria ali
exerce sua área de influência sobre os países de orientação socialista, que é a União Soviética, tá? União Soviética, para quem não sabe, ela não existe mais, tá? Ela já foi desfeita há mais ou menos 30 anos, como praticamente a minha idade, mas enfim. E ela compreendia países como Ucrânia, Lituânia, República Tcheca e vários territórios ali, principalmente do leste europeu, uma parte da Polônia, enfim. Mas aquele eixo mais para o leste europeu, ele estava sob influência principalmente da União Soviética. E o que vai ser a Guerra Fria? Vai ser uma disputa política, bélica, ou seja, de guerra, mas não de guerra no sentido, eles não vão guerrear diretamente, mas vai ser uma disputa política, militar e tecnológica que vai ocorrer entre essas duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Então, quando os Estados Unidos e a União Soviética vencem a Segunda Guerra Mundial, os dois se responsabilizam os dois ocupam a Alemanha para fazer a transição para fazer a para se assegurar da reestruturação da Alemanha, também para desmilitarizar a Alemanha após a Segunda Guerra, tá? E diante das tensões que estavam crescendo entre Estados Unidos e União Soviética, a gente vai ter a divisão da cidade de Berlim e da própria Alemanha. A Alemanha vai ser dividida em duas partes nesse período. A parte ocidental, que era a República Federativa Alemã, ou Alemanha Ocidental, ficava sob influência dos Estados Unidos, e a parte oriental, que era a República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, ficaria sob a administração da União Soviética. Tá? Então, se vocês observarem essa fotografia com atenção, isso é da época que o muro estava começando a ser construído, mas você tinha um muro gigante dividindo a capital da Alemanha ao meio, e famílias, amigos passaram por volta de uns 30 anos sem se ver, porque um lado não tinha contato com o outro, tá? Você teve famílias que foram divididas, uma ficou de um lado do muro, o outro ficou de outro, para vocês terem ideia, tá? Então, o Muro de Berlim era um símbolo dessa divisão, dessa polarização que estava começando a existir no cenário geopolítico mundial naquele momento, tá? Então a gente vai ter aqui desse lado verde aqui do mapa, a gente vai ter os países sob influência dos Estados Unidos, tá? A gente vai ter aqui tanto os Estados Unidos vão exercer uma grande influência sobre o continente americano, inclusive vão apoiar golpes de Estado em várias repúblicas na América do Sul, inclusive no Brasil. Não foi só isso, por exemplo, que levou ao golpe de 1964, mas o golpe de 64 contou com o apoio americano, tá? A gente vai ter uma presença muito forte dos Estados Unidos aqui na Europa Ocidental, enquanto a União Soviética vai exercer uma influência mais forte sobre esse lado oriental da Europa e aqui aqui na Ásia, tá? Principalmente aqui sobre esses países que estavam mais próximos da União Soviética, mas também a gente vai ter aqui no bloco soviético países e territórios que eram pró-soviéticos, mas que não necessariamente faziam parte da União Soviética. A gente vai ter o caso da China, que estava passando por um processo de instalação de um regime socialista. A gente vai ter Cuba, né, com o advento da Revolução Cubana. Então, o que eu quero que vocês percebam é que você vai ter a divisão do mundo aqui em basicamente dois blocos. Esses dois blocos vão ficar numa eterna tensão entre si. Os dois blocos vão ficar disputando poder o tempo todo. E a gente tem o chamado Terceiro Mundo, que era onde você tinha o cenário de disputa
é onde você vai ter as guerras efetivamente entre o em as disputas entre diplomáticas e políticas entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a gente vai ver isso acontecendo na Coreia. Em 1950 vai acontecer a Guerra da Coreia, que vai dividir a Coreia numa parte sul, que foi o que acabou sendo ocupada e monitorada pelos Estados Unidos, mas filiados aos Estados Unidos, e a parte norte, que se filiou ao bloco socialista, tá? A gente vai ter isso acontecendo no Vietnã. A guerra do Vietnã vai se dar por conta disso, porque você vai ter um racha entre os vietnamitas que apoiavam os Estados Unidos e os vietnamitas que apoiavam o bloco soviético, tá? Então, a gente vai ter isso em boa parte aqui a gente vai ter isso no Irã, no Iraque, com a Guerra do Golfo, a gente vai ter isso no Afeganistão. Então, vários desses territórios que ficavam à margem desses blocos, eles vão acabar servindo como cenário de disputa entre essas regiões. Mas você não vai ter um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Até porque isso poderia causar, né, uma terceira guerra mundial, em que e aí não ia restar muita coisa, tá? Mas essa disputa tecnológica entre o bloco americano e o bloco soviético, ela acontecia de tal forma que o, a gente vai ter isso incutindo, por exemplo, na tecnologia espacial. Você tinha uma disputa muito grande, por exemplo, entre União Soviética e Estados Unidos, no que diz respeito ao que o pessoal chamava de corrida para o espaço, né? Ou corrida espacial, que era para ver quem chegava na Lua primeiro, quem. A tecnologia espacial ela era uma forma de você demonstrar poder. E aqui eu estou comparando esses dois porque, por exemplo, em 1961, o primeiro humano a ficar em órbita, o Yuri Gagarin, ele vai ser enviado pela União Soviética. Enquanto, em 1969, a chegada do primeiro ser humano à Lua, ela vai ocorrer aqui por uma iniciativa americana da NASA, né, do Louis Armstrong, em 1969, dentro desse contexto de embates, tá? Então, percebam que existia aqui uma tensão, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem detinha a hegemonia global, para ver quem detinha o poder sobre o maior território, sobre o maior número de territórios no globo, tá? E isso se dava também na própria tecnologia, por exemplo, os americanos, os soviéticos, em 1957, eles lançaram o primeiro satélite a ficar em órbita, que é o Sputnik 1, tá? Primeiro satélite artificial a ficar em órbita, tá? Então, todos os satélites, GPS e tudo mais que a gente tem, começa a vir a partir daí, tá? Esses satélites que a gente usa para tudo, né? Até para Google Maps, eles vêm daqui, tá? Eles vêm desse contexto em que você começa a colocar satélites artificiais em órbita e 4 meses depois do lançamento do Sputnik 1, a gente vai ter os Estados Unidos lançando o Explorer 1, tá? Foi o primeiro satélite americano a ficar em órbita. Então, percebam que existia, nesse contexto aqui, uma competição entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem detinha o maior poderio tecnológico. E isso vai se refletir nas pesquisas e na tecnologia espacial, tá? Essa disputa ela não vai acontecer, essa disputa de União Soviética com os Estados Unidos, ela não vai acontecer num conflito direto. Você não vai ter os Estados Unidos invadindo a União Soviética e nem o contrário. Vai ser uma disputa muito mais diplomática e ocorrendo. Quando você tem uma ação militar, ela ocorre em territórios satélites. Ela vai ocorrer na Coreia, ela vai ocorrer no Vietnã, ela vai ocorrer no Afeganistão, no Paquistão, mas não diretamente na União Soviética. Em Cuba,
mas não diretamente na União Soviética ou nos Estados Unidos, tá? E nesse contexto da corrida armamentista, inclusive, a gente tem a descoberta da bomba H, que é uma bomba que pode chegar até mil vezes mais potente do que a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Bomba H tem esse nome por conta do átomo de hidrogênio, né, que é rompido. E aí a gente tem a figura, é nesse contexto que a gente tem a figura do Dr. Manhattan. Ele é basicamente um super-herói que surge nesse contexto de disputa tecnológica, tanto espacial como nuclear, entre Estados Unidos e União Soviética. E eu gostaria que vocês reparassem, depois a gente vai discutir rapidinho, como na história do Watchmen, o Dr. Manhattan, ele tem ali ele é usado na geopolítica, ele é usado como uma moeda de barganha dos Estados Unidos, né, para manter a defesa do território e ele é basicamente um instrumento da geopolítica americana, né, das relações exteriores americanas, tá? A gente vai ver como é que o Watchmen aborda isso. Mas o símbolo do Dr. Manhattan, inclusive, é o átomo de hidrogênio, tá? Possivelmente uma referência à bomba H. Tem a questão da química também, do hidrogênio ter só um elétron, se eu não me engano. Eu não sei informar corretamente, mas acho que isso tem a ver também com o fato da elaboração da bomba H, que estava dentro desse contexto armamentista também, tá? Então, como a gente falou, a gente vai ter uma corrida armamentista das superpotências. As duas vão estar disputando para ver quem tem a maior arma, quem consegue mandar o primeiro satélite artificial, quem consegue mandar primeiro o homem à Lua, quem consegue botar primeiro o homem em órbita, quem consegue elaborar bombas mais poderosas primeiros. No entanto, no contexto da Guerra Fria, você não tinha uma disposição para uma terceira guerra mundial. Porque, considerando o desenvolvimento das armas nucleares, se acontecesse uma terceira guerra mundial com o uso de armas nucleares, não ia sobrar muita coisa da humanidade. Tá? Depois do uso das bombas de Hiroshima e Nagasaki, chegou-se a esse consenso. Né? A humanidade não iria aguentar uma terceira guerra mundial. Só que o que acontece? Nas relações diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética, você tinha se a gente for olhar hoje, olhando de hoje, né, a gente tem acesso à documentação, a gente tem acesso a alguns relatórios da Guerra Fria. O que a gente sabe hoje é que não existia uma disposição dos Estados Unidos e nem da União Soviética para uma terceira guerra mundial. Até porque o mundo provavelmente não iria aguentar. Mas quando você tinha uma negociação entre Estados Unidos e União Soviética, essas negociações eram muito tensas e frequentemente elas envolviam a ameaça de um ataque nuclear. Um exemplo muito forte disso foi o caso da crise dos mísseis cubanos, porque os Estados Unidos identificaram que Cuba estaria construindo uma base militar para abrigar mísseis atômicos, e Cuba é uma ilha muito próxima dos Estados Unidos. Então, eles teriam um alcance sobre praticamente todo o território americano. E isso, Cuba, nesse momento, você já tinha tido a implantação do regime socialista em Cuba, tá? E isso vai gerar uma queda de braço entre o Nikita Khrushchev, que é o dirigente da União Soviética que está aqui do lado, e o John Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos à época, muito forte. Vejam essa charge aqui, por exemplo. Estão os dois aqui, numa queda de braço, os dois com o dedo em cima do botão da bomba, né? Cada um com a sua bomba. Né? Então, essa charge aqui, ela retrata esse impasse das negociações que aconteciam, diplomáticas e geopolíticas que aconteciam entre Estados Unidos e União Soviética. Na verdade, hoje a gente sabe que não existia uma disposição nem de um nem de outro para uma terceira guerra mundial.
mas volta e meia rolava uma ameaça. E isso teve um impacto muito grande sobre as pessoas durante a Guerra Fria. Porque apesar da gente não ter ali nenhuma intenção concreta das duas superpotências em entrar numa guerra nuclear, o medo de uma guerra nuclear ele existia na população, principalmente nos Estados Unidos e na União Soviética, tá? Você tinha a todo tempo o temor de uma guerra nuclear iminente, tá? Então, a gente vê isso, por exemplo, de forma muito presente, por exemplo, no capítulo 5 de Watchmen. Ele vai brevemente retratar um caso de um homem que vai assassinar as duas filhas porque elas ficavam falando em guerra, 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 guerra. E com isso, rapidinho, deixa eu ver se mais alguém entrou. Não. Ok, porque meu WhatsApp tá pitando, mas eu vou tirar ele aqui. Se alguém entrar, eu peço que vocês me avisem, tá? Rapidinho, deixa eu só colocar aqui de novo. Apresentação. Vamos voltar aqui. Janela. Então, aqui no Watchmen, se vocês repararem, isso aqui é só um exemplo, tá? Mas essa tensão, esse medo de uma guerra nuclear acontecer entre Estados Unidos e União Soviética, ele estava presente o tempo todo. Você olhar, acho que na maioria dos capítulos isso aparece, porque essa tensão entre União Soviética e Estados Unidos, ela existia e ela era muito forte durante a Guerra Fria. E a opinião pública, as pessoas, em muitos e muitos casos, viviam um momento em que a possibilidade de uma guerra nuclear, ela existia e ela era cotidiana, tá? Então, esse caso aqui que está sendo retratado em Watchmen, esse é um caso extremo, né, do pai que assassina as filhas por conta delas falarem guerra, ele provavelmente ficou maluco e matou as duas filhas. Isso é só um dos vários exemplos que o Watchmen dá dessa tensão e do terror que isso causava na população. O Watchmen é uma obra muito ela é muito crua nesse sentido, ela é muito direta. Ela coloca de forma bem crua assim o medo que a população que existia naquele mundo, né, na opinião pública, em relação a uma terceira guerra mundial e a uma guerra nuclear, tá? Então, isso aqui também está presente na obra. E o que vai acontecer? O chamado terceiro mundo, que são os países que são recém-descolonizados, e entre outros territórios, vão virar o palco de guerra dessa disputa entre os dois blocos hegemônicos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. Tá? Então, a gente vai ter guerras ocorrendo, essas tensões entre o bloco capitalista e o bloco socialista, ocorrendo, por exemplo, na Coreia. A Coreia até hoje é dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, por conta da Guerra da Coreia, por conta de eventos que vão acontecer ali no início da Guerra Fria, que vai envolver essa disputa geopolítica e ideológica entre capitalismo e socialismo, em especial socialismo soviético e também o chinês, no caso da Coreia e do Vietnã. Tá? Com o Vietnã, a gente vai ter algo mais ou menos parecido. A gente tinha um racha no Vietnã, você tinha capitalistas disputando, guerreando com socialistas. Aí os Estados Unidos vão tentar intervir para tentar manter para tentar manter aquela região sob influência do bloco capitalista, para derrotar os socialistas no Vietnã. É uma experiência bastante traumática para os Estados Unidos até hoje. A gente vai ter isso também acontecendo no Afeganistão. O Afeganistão vai ser invadido pelos soviéticos. Tá? Então, vários territórios que estão à margem dos dois grandes blocos vão acabar servindo como território de disputa. Tá?
E é importante colocar que a política externa americana, nesse momento, ela vai ser bastante agressiva. Ela vai, inclusive, apoiar golpes militares, regimes ditatoriais, nesse contexto, por conta dessa disputa ideológica e geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética, entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Tá? A gente vai ter, por exemplo, os Estados Unidos apoiando diversos golpes de Estado na América Latina. Não só, a gente tem não só o caso do Brasil, mas também da Argentina, a gente tem o caso do Chile, entre outros, tá? Nesse sentido. E a gente vai ter também na HQ sendo colocada a questão da guerra do Vietnã e toda a catástrofe política, social e humana que aquilo representou para os Estados Unidos, tá? Rapidinho, vocês conseguem ver essa fotografia? Uma fotografia um pouco forte, tá? Mas é importante a gente analisar. Ela foi feita por um fotógrafo americano chamado Ed Adams. Ela foi tirada no Vietnã em 1968. E aqui ele está pegando o exato momento em que um coronel, um membro das forças vietnamitas pró-Estados Unidos dispara uma bala contra um, um membro um membro das forças, um membro da guerrilha pró-socialista que existia no Vietnã, tá? E essa foto, ela vai circular aos Estados Unidos e ela vai circular ao mundo inteiro. E dentro dos Estados Unidos, por exemplo, você tem aí o início de uma campanha para os Estados Unidos retirarem as tropas do Vietnã. Porque era, primeiro que essa guerra estava, a guerra dos Estados Unidos no Vietnã, ela causou, ela foi uma, para os Estados Unidos, ela foi uma guerra perdida. Ela foi dinheiro perdido, ela foi várias e várias vidas perdidas, né? Os filhos mais jovens dos Estados Unidos indo para a guerra para, em muitos casos, morrer. Apesar do número de mortos americanos terem sido muito inferiores ao número de mortos do Vietnã, tá? Vietnamitas. Então, você começa a ter. E o Watchmen, ele vai tratar muito da questão da Guerra do Vietnã e da política externa americana durante a Guerra Fria. E o maior representante disso é o comediante. Acho que é na parte 2, o comediante no Vietnã, e mostra a figura dele como um sujeito violento, como um sujeito sádico até, que simplesmente não se importa com o clima de destruição que estava acontecendo no Vietnã, a brutalidade daquela guerra. Ele era simplesmente uma pessoa que dançava conforme a música e não se importava se vidas humanas americanas e vietnamitas estavam sendo ceifadas da forma mais brutal possível, tá? Então, o comediante, ele é representativo ele é meio que uma paródia do Capitão América. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas o uniforme dele tem símbolos dos Estados Unidos, né? Ou seja, ele é um Capitão América às avessas. Ele é vamos dizer assim, o lado negro, o lado obscuro do Capitão América, uma paródia do Capitão América, para reforçar essa política externa agressiva e violenta e muitas vezes antidemocrática que os Estados Unidos estavam adotando naquele momento, tá? E além disso, a gente também vai ter o Dr. Manhattan nesse contexto de Guerra Fria como uma arma geopolítica dos Estados Unidos. É muito interessante como eles fazem essa relação, né, no mundo de Watchmen entre os super-heróis e a geopolítica, porque no universo de Watchmen, os Estados Unidos ganharam a guerra por conta do comediante e do Dr. Manhattan, tá? O Dr. Manhattan é uma figura, é um super-herói extremamente poderoso, tão poderoso que ele não sabe mais se é humano ou se ele é alguma outra coisa, tá? Então, a gente vai ter, inclusive naqueles textinhos que tem no final do capítulo, tem um no final do capítulo 3 que é sobre o Dr. Manhattan como
força geopolítica. E é bem interessante como isso vai ser abordado no Watchmen, tá? Era para ser 3, mas tudo bem. Gente, até agora, tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Como é que tá? Queria ouvir de vocês. Tá dando, tá tranquilo? Tá dando certo? Então, beleza. Qualquer dúvida, a gente vai depois da exposição, a gente vai abrir para a gente conversar um pouquinho sobre a obra. Eu quero saber quais foram as impressões de vocês até agora e tudo mais, tá? Aí, se tiver dúvida, pode falar por qualquer coisa, fala no final que a gente vai abrir um espaço para a gente conversar mesmo sobre a obra, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui, iniciar aqui a apresentação para vocês verem, tá? Então vamos lá. Watchmen e as HQs de super-heróis. Por que que eu vou falar disso aqui? Watchmen é um HQ de super-heróis. Só que ela é um HQ diferente de praticamente todas as outras que tinham sido lançadas até então. Porque ela é uma paródia das HQs de super-herói. Ela é um HQ de super-herói que critica as outras HQs de super-herói e é como se fosse uma autocrítica dos super-heróis, né? Tenta mostrar os super-heróis de um outro jeito, faz uma reflexão crítica e autocrítica dos super-heróis nos quadrinhos. Então, para a gente entender como é que o Watchmen faz isso, a gente tem que entender primeiro qual era a proposta inicial do Watchmen. Os heróis do Watchmen, na verdade, eles foram elaborados, os heróis que iam ser utilizados em Watchmen eram os heróis de uma companhia de quadrinhos chamada Charlton Comics, tá? E só que por motivos de copyright, de direitos autorais, isso acabou não dando tão certo. Então, eles foram. O Alan Moore se viu obrigado, para o bem ou para o mal, a utilizar outros heróis que não eram os da Charlton Comics, tá? Isso aqui era uma companhia de quadrinhos bem famosa ali nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas esses heróis que iam ser os heróis de Watchmen, né? Ou seja, inicialmente a proposta era você pegar esses heróis que já eram conhecidos e mostrar eles sob uma nova roupagem. Mas não foi possível. O que não quer dizer que isso tenha sido necessariamente negativo, porque para o bem ou para o mal, o Alan Moore teve uma maior liberdade criativa quando ele fez heróis quando ele fez os heróis de Watchmen, que eram heróis baseados nos heróis da Charlton Comics. Você tem aqui, por exemplo, o Coruja baseado nesse outro herói aqui. Né? O Rorschach é baseado no Questão, que é esse outro herói aqui. O Dr. Manhattan, que está aqui no fundo, não dá para ver o rosto dele, é baseado no Capitão Átomo, que era um herói da Charlton Comics. O Ozymandias era baseado nesse outro herói aqui. E aqui a gente tem e essa outra heroína, por sua vez, ela vai ser a base da Júpiter. Então, a ideia inicial do Alan Moore era pegar esses heróis mascarados que já eram conhecidos e botar eles sob uma nova roupagem, tá? Isso não foi possível, ele teve que fazer novos heróis, né, para conseguir desviar do problema de direitos autorais, mas esses heróis, eles são baseados nos heróis da Charlton Comics, tá? Então, o Alan Moore, só que esses heróis eles vão ser utilizados com uma outra pegada, tá? E ao longo da obra Watchmen, ela é, dentre outras coisas, uma reflexão sobre os super-heróis nos quadrinhos e os problemas psíquicos, emocionais e sociais que envolvem a questão do super-herói e do super-heroísmo, tá? A gente tem, por exemplo, os Homens Minuto, que eram aquele primeiro grupo de super-heróis mascarados, eles são baseados em heróis mais antigos de uma companhia de quadrinhos chamada MLJ, que você tem heróis mais ou menos no mesmo estilo, esses super-heróis mascarados aqui, só que com uma pegada mais realista.
Nenhum desses super-heróis aqui tinha superpoderes. Era um bando de mascarados que, que colocavam fantasias para lutar contra o crime, seja por sentir necessidade de aplicar a sua moral aos demais, de tentar fazer justiça com as próprias mãos, daí o termo vigilantismo, seja com finalidades comerciais, como vai ser o caso da mãe da Laurie, da Sally Júpiter, que é essa aqui, seja para promover a própria empresa, como era o caso do Dollar Bill, ou seja, existiam diversas finalidades. O caso do Coruja, por exemplo, era o de que ele sentia uma necessidade, né, de aplicar a sua moral aos demais cidadãos. E ele fazia isso batendo, saindo com uma fantasia pela rua e batendo em criminosos. Mas a série Júpiter, por exemplo, ela vai ter uma outra perspectiva. Ela usou vamos dizer assim, ela se juntou aos super-heróis com a finalidade de alavancar a carreira dela de modelo, ou seja, com uma finalidade comercial. O Dollar Bill, ele era dono de uma empresa, ou seja, ele queria garantir a segurança dos seus clientes. Então, o Watchmen vai se colocar uma série de questionamentos acerca do super-heroísmo e do vigilantismo a, a partir de uma leitura ou de uma releitura do que haviam sido os super-heróis nos quadrinhos até então, tá? E isso começa lá com os Homens Minuto, que foram o grupo de super-heróis mascarados que existiu antes do Watchmen, tá? Isso eles eram baseados nos heróis da década de 30, 40, tá? Que eram aqueles heróis mascarados que lutavam contra o crime. Mas se vocês olharem com atenção aquela partezinha que tem no final, né, que ele vai sempre publicar algum material que existe no universo do Watchmen, que ele para complementar aquele universo. Aí você tem a biografia lá do primeiro Coruja, desse aqui, tá? Que é o Hollis Mason. Ele vai escrever uma autobiografia falando sobre a experiência dele como primeiro Coruja, como ele foi sendo substituído por um novo grupo de heróis mascarados e tudo mais. Tá? Mas você começa a ter, a partir da década de 50 e de 60, um novo tipo de super-herói, que é o super-herói por acidente, que é representado, sobretudo, pelo Dr. Manhattan, tá? Que era uma figura que sofre um acidente irreversível e que ganha superpoderes por conta disso. Então, o Watchmen também é uma reflexão sobre a história dos super-heróis. E ela vai desde a Era de Ouro dos super-heróis mascarados até os heróis por acidente, tá? Que vão ser muito populares, por exemplo, na Marvel. Na Marvel, acho que hoje a imensa maioria dos heróis da Marvel é herói por acidente, tá? Homem-Aranha, você tem aí Quarteto Fantástico, entre outros, tá? E o Watchmen também vai, como a gente já conversou aqui, se debruçar sobre a questão do herói como um símbolo nacional. Pelo menos foi algo que me saltou muito a atenção na leitura, o paralelo que vai existir entre o Capitão América, que era um símbolo de propaganda de guerra e um símbolo nacionalista dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, em contraste com o comediante. E aqui a gente tem isso aqui para essa ombreira aqui do comediante parece muito com o escudo, inclusive, do Capitão América, estrelinha aqui, né? Então, só que é uma outra pegada, uma pegada mais de paródia, de sátira, né? Ele tá pegando, né, o Capitão América e falando como é que seria o Capitão América num contexto mais realista? Seria um sujeito agressivo, um sujeito a quem a violência e a desumanidade parece pouco importar, que simplesmente dança conforme a música e faz a vontade do Estado americano, né? Da política externa americana. E o Alan Moore, numa entrevista, ele lançou um questionamento que pegou muito,
Eu lembro disso da primeira vez que eu tentei ler o Watchmen, porque ele, para conceber um personagem de Watchmen, ele chegou e se perguntou: se existisse um Batman no mundo real, como é que ele seria? Como é que seria essa figura? E aí, ele vai. Para a gente entender isso, a gente precisa pegar o mito do Batman, tá? Como é que surge a figura do Batman? O mito de origem do Batman. Acho que todo mundo aqui, acho que a maior parte de vocês, acho que todo mundo aqui já teve contato com a personagem Batman, né? Então, como é que ele vai surgir? Isso daqui é do Batman número um, tá? Da década de 1940. Então, eu vou traduzir para vocês porque está em inglês, mas vamos lá. A lenda do Batman. Quem ele é e como ele se tornou Batman, tá? Aí vem aqui no primeiro quadrinho. Uma noite, uns 15 anos atrás, Thomas Wayne, sua esposa e seu filho estavam andando para casa depois de ver um filme. Aí o pai tá aqui, tá se perguntando: o que é isso? Aí vem um sujeito aqui para assaltar o pai, a mãe e o filho. Né? É uma arma. Eu vou levar esse cordão aqui que a senhora está vestindo. Aí o pai reage ao assalto e o assaltante atira. O pai do menino morre, né? Aí ela chama pela polícia e ela acaba matando também. E ele acaba matando ela também. Então, o Batman, né, o Bruce Wayne, na verdade, ele começa a se tornar herói a partir do assassinato dos pais. Ele ficou chocado, ele ficou traumatizado por conta disso, e a partir disso ele jura pela alma dos pais dele que vai vingar a sua morte, gastando o resto da vida dele prendendo e, e castigando criminosos. Tá? Deixa eu ver aqui o que significa esse Warren, rapidinho. Acho que guerreando contra criminosos, tá? E aí ele vai se devotar a se tornar um cientista, um atleta, tudo isso para combater o crime. E ele vai encontrar no morcego um símbolo para isso, tá? Então, o Alan Moore, ele vai pegar o Batman como o símbolo, como o mito de origem do herói vigilante, do herói que bota uma fantasia e vai tentar e vai tentar combater o crime. E a pergunta do Alan Moore é: se existisse um Batman no mundo real, como é que ele seria? E a resposta do Alan Moore foi o Rorschach, né? Que é um sujeito psicótico, é um sujeito traumatizado, ele foi abandonado, eu não vou ficar dando, eu não vou procurar não dar spoiler porque teve gente aqui que não leu muito, mas ele é um sujeito que sofre abusos psicológicos intensos na infância, é um sujeito que inclusive a figura dele é interessante de notar que quando ele se refere a si mesmo, ele não se refere a figura principal dele, ele tem como se ele tivesse uma dupla personalidade. A personalidade principal dele não é o Walter Kovacs, que é o nome de nascença dele, que seria a figura dele como um civil normal. A figura dele como civil normal é que é o disfarce, porque ele mesmo seria o Rorschach. E que é uma figura sádica, absolutamente brutal, que tenta responder à, à violência e à crueldade do mundo, sendo violento e sendo cruel. Tá? Ou seja, é uma figura, e ele faz isso por ser uma figura absolutamente traumatizada, ele sofre diversos traumas na infância e na adolescência, e, além disso, por ser uma. Ele se torna uma figura um tanto quanto neurótica. Ele se vê. Ele vê o super-herói como a figura principal dele, como a identidade principal dele. E não como uma persona, como uma personalidade que ele adota para combater o crime. Tá? Inclusive, quando tiram a máscara dele, ele fala: meu rosto, meu rosto, meu rosto. Como se a máscara fosse o rosto dele mesmo, e como se o rosto orgânico, biológico dele fosse só um disfarce. Então, essa figura louca
e violenta e sádica que é o Rorschach, na verdade, é uma tentativa do Alan Moore de imaginar o Batman num contexto mais realista. Tá? E é engraçado que quando ele complementa essa pergunta, na entrevista, ele fala: então, a resposta que eu cheguei é curta e grossa. O Batman no mundo real seria um maluco. E é basicamente o pressuposto do Rorschach, tá? É um vigilante, é alguém que procura fazer justiça com as próprias mãos por conta dos traumas sofridos diante de um mundo violento. E é alguém que procura responder à violência e à brutalidade do mundo com mais brutalidade e mais violência, tá? Então, no Watchmen, vocês vão observar isso ao longo da obra. Eu não vou dar spoiler da parte 6 a 12 para vocês, mas vocês vão ver que isso é presente em vários momentos. Existe uma autocrítica muito forte em relação. Uma crítica e uma autocrítica muito forte em relação aos super-heróis e ao vigilantismo. A gente vai ter diversas vezes, vocês vão encontrar a pichação, né, de alguém fazendo: quem vigia os vigilantes? Que é uma pergunta que é feita em relação aos super-heróis. Quem vigia os super-heróis? Quem vigia as autoridades? Quem vigia os quem vigia os heróis, né? E aí eu peguei esse quadrinho aqui que está no começo, acho que ele está no capítulo 2 ou no capítulo 3, em que os super-heróis mascarados eles estão enfrentando a greve policial, porque a opinião pública está contra os heróis. Então, na greve da polícia, os heróis, principalmente o comediante, vai reagir com muita agressividade. Tá? Que o comediante lançando granada, ele é uma figura agressiva, ele é uma figura violenta. E aí, tá aqui o comediante, né? Frenético na violência dele, lançando granada contra civis. E aí tá aqui, comediante, eu disse aí, eu ouvi o que você disse. Meu contato no governo falou que uma nova lei está sendo proposta. Até lá a gente é a única proteção da sociedade. Até lá vamos levando aí. Aí chega o Coruja e pergunta, que parece ser um dos poucos heróis razoáveis, assim, nessa história. Embora ele tenha dilemas psicológicos bem interessantes de se lidar. E aí o Coruja pergunta, proteção? A gente está protegendo essa gente de quem? Então, é um questionamento que é feito o tempo todo. Primeiro, quem protege os vigilantes? Quem garante que esses super-heróis não vão cometer abusos? Quem garante que esses super-heróis não vão violar as regras da democracia? Quem garante que esses super-heróis vão oferecer proteção de fato para a população e para a sociedade? Porque existe muita coisa em torno da figura do super-herói. Existem Aí o Alan Moore ele vai colocar isso muito bem. Existem pulsões, existem desejos, né? O Coruja mesmo é representativo disso. Quando ele é só Daniel, né? Ele é uma coisa, é um sujeito meio fino. E quando ele coloca a fantasia de super-herói e combate o crime, aí ele se sente o maioral, ele ganha autoconfiança, ele se sente na adrenalina. Né? E aí tem outras questões envolvidas, tá? Que não são só a procura do bem comum da sociedade. E por fim, gente, só para encerrar a exposição de hoje, eu trouxe também um pouco. Eu queria falar rapidamente, não vou falar muito sobre, mas sobre o Watchmen e a narrativa das HQs. Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas vou procurar ser bem breve e sucinto para a gente não se estender demais, tá? Mas o primeiro ponto do Watchmen que eu acho que a gente tem que colocar em relevância é que as cores no Watchmen, e por isso que eu destaquei o trabalho do John Higgins, que é o colorista, as cores também contam a história. A gente está analisando agora um quadrinho colorido. E se vocês observarem nesses quadrinhos que eu separei aqui, o passado e o presente é uma transição muito bem feita, porque observem que o passado está em tom de vermelho, que é o mesmo tom do sangue que tá correndo na calçada quando a história começa lá no capítulo 1. Ou seja, ele pega o sangue do comediante que está escorrendo na calçada, ele usa o vermelho e depois um outro tom de cor mais claro, desculpa, mais verde, mais claro,
aí depois ele vai para o azul, enfim. Mas ele alterna o vermelho do sangue para dizer o que aconteceu com o comediante, eles tentando imaginar o que aconteceu com o comediante, com outras cores, com outras cores para fazer esse contraste entre a situação, o que ele estava imaginando, como é que eles estavam imaginando que foi o assassinato do comediante e a cena do crime no presente, tá? Então a cor também é um mecanismo de narração, ela também é uma forma de você contar a história. Ela também é um instrumento que você usa para contar a história, tá? E eu destaquei isso no capítulo 1 porque eu achei muito, muito maneiro esse uso das cores que o John Higgins vai fazer. Mas não é só isso, tá? A cor nas HQs, elas têm um papel. A gente vai ver, por exemplo, o Watchmen, ele é feito com base em cores planas, que são essas cores sem muita variação no seu. Elas não variam muito. Tipo, o verde está aqui, esse é o mesmo verde aqui, aí depois ele muda um pouquinho aqui, esse mesmo outro verde aqui, mas são cores planas, são cores que não variam muito na sua gradação, né? Então, o que acontece? Nos quadrinhos, existe uma diferença entre a gente usar preto e branco e existe uma em relação com em contraste com quando a gente faz um quadrinho colorido. Por quê? Porque a cor ela afeta a experiência da leitura. Quando você tem um quadrinho em preto e branco, você tem, aqui como o Scott McCloud vai colocar, você tem uma procura pelo significado, ou seja, o que é importante aqui é o significado da coisa, é uma comunicação mais direta. Enquanto, quando o quadrinho está colorido, em especial com essas cores planas que a gente tem aqui, essas cores planas, elas ressaltam muito a forma, os contornos, os volumes. E nessa área aqui, o Dave Gibbons, que é um grande artista de HQ, ele pinta e borda, tá? E isso é feito para ressaltar o realismo do Watchmen. O Watchmen é uma obra realista, é uma obra que procura dar um tom, vamos dizer assim, de realidade, né? Realidade e realismo são coisas diferentes, mas é uma obra que procura, inclusive, distanciar a gente das personagens. Esses personagens elas são construídos com muitos detalhes, é diferente de Maus. A gente falou nas últimas reuniões sobre como Maus vai cartoonizar as personagens, né? Ele vai tirar os detalhes das personagens para que a gente consiga se identificar de forma mais fácil com elas, para facilitar a nossa identificação com elas. Daí você tem o ratinho, o gato sendo empregados na obra. Aqui a proposta é outra, a pegada é outra. Ele quer distanciamento, ele quer distanciar essas personagens da gente, porque ele quer fazer uma reflexão sobre super-heróis. Então, daí, inclusive, então você vai ter o uso de um esquema, de um uso da cor que vai facilitar isso, porque a cor plana, se vocês olharem aqui, ela enfatiza a forma, o espaço e os contornos, tá? Então isso dá mais realismo para essa obra, nesse caso aqui. Mas não é só isso. O uso do Watchmen, o uso da cor plana aqui, ele é diferente dos quadrinhos clássicos de super-herói, ele é. Mas o uso da cor lembra, para quem já leu, para quem já teve contato, ele lembra muito o quadrinho clássico de super-herói. Era um uso quase sim, é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo uso da cor. Então ele lembra um quadrinho clássico de super-heróis. Vejam que as cores aqui no quadrinho de super-herói, elas não têm muita variação. Elas variam muito pouco. No Watchmen é quase a mesma coisa. Quase. Não é, mas é quase a mesma coisa, porque eles vão. A colorização do Watchmen, ela é feita, na minha percepção, também como uma paródia, como uma sátira dos quadrinhos de super-herói. Tá? Que eu tinha para expor para vocês, a princípio era isso, mas eu quero ouvir
o ponto de vista de vocês sobre o que vocês leram até agora. Não precisa ter lido tudo para participar da reunião. Só quero que vocês leiam e que vocês discutam, tá? Então, eu queria começar. Alguém de vocês quer começar? Não. Ok. Beleza, então, mas rapidinho. Alguém já começou a ler? Porque eu queria só. Não tenho medo, não se intimidem. Só porque eu queria saber o que que vocês, o que que você, o que que vocês leram até agora, o que que vocês acharam, certo? Não precisa ter medo, não mordo, tá? Eu queria ouvir de algum de vocês. Acho que não leu o suficiente para comentar. Certo. Mas então ainda não. Então, comentário, melhor ainda não. Melhor a gente deixar para a próxima semana, não é isso? Ou alguém quer comentar sobre a leitura que já fez, o que está fazendo? Leu bem pouquinho até agora, certo. Ok. Cam- Camila, você chegou a ler o ótimo, chegou a ler o ótimo? Como é que tá? Pode, rapidinho, pode falar no geral. Pode sim. Que eu só queria ouvir um pouco de vocês sobre como está a leitura até agora, tá? Não importa se vocês leram tudo, se vocês leram pouco, eu queria saber de vocês o que que vocês puderam perceber até agora do quadrinho, tá? Diga, Rafael, boa tarde. Boa tarde. Pelo que eu li, dá para perceber que dá para perceber o porquê de que o Watchmen é uma obra-prima dos quadrinhos. E que, tipo, eu me encantei muito com os detalhes, com a complexidade, meio que adulta, temporal, algo assim. E mostra, tipo, um suposto mundo onde os super-heróis são imperfeitos. Eu acho que é isso que ele quis, tipo, mais enfatizar, algo assim. Exatamente. Por isso que eu falei algumas vezes para vocês, acho que na nossa primeira reunião, que muito do que a gente tem de super-herói hoje vem a partir de Watchmen, porque esses heróis são imperfeitos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram o filme da. Acho que passou até na temperatura máxima esses dias. Vingadores, A Guerra de Ultron, o Tudo filme. pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim. Pois é. O Vingadores, A Guerra de Ultron é curioso porque os Vingadores eles criam um problema, que é o Ultron, e para resolver entre aspas esse problema, os Vingadores, isso gera mortes, isso gera uma nação inteira em perigo, isso gera e que é o caso lá de Sokovia, né? Isso gera, enfim, isso gera um sem número de problemas que vai fazer, inclusive, com que os super-heróis fiquem em descrédito na opinião pública, né? Porque o problema que vai acontecer com Sokovia, do Ultron, né? Dele tentar propulsionar uma nação inteira, fazer ela cair para gerar um impacto, para quase para exterminar uma parte do mapa, isso vai ser gerado pelos Vingadores e vai ter impacto depois nos outros filmes dos Vingadores. Por exemplo, o Capitão América Guerra Civil é basicamente um filme sobre problemas que vão surgir de dentro dos Vingadores por conta do acontecido no Vingadores Guerra de Ultron. E você vai ter diferenças, por exemplo, no que cada um acredita em matéria de ser super-herói, como o super-herói deve agir, se ele deve ser limitado pelo Estado ou não, se em relação aos erros que os super-heróis cometem, porque eles são figuras falhas, eles não são perfeitos, eles não são simplesmente os mocinhos. Então, muito do que a gente tem de super-herói hoje vem do Watchmen e do que a gente vai ler depois, Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá? O bom dessas HQs é realmente o que Rafael falou, explora o lado humano dos heróis, dos personagens, não só dos heróis, tipo a Piada Mortal.
O Coringa, ele é muito explicado o porquê dele ser daquele jeito. Eu A ainda não li a Arlequina Piada também. Mortal, quero ler, sem spoiler. Tá bom. Não, mas eu imagino que seja mesmo. E o A Piada Mortal, por exemplo, o Coringa do A Piada Mortal, ele tá presente. Você tem duas interpretações dele, né? A primeira no Batman Cavaleiro das Trevas, que eu digo o filme, né? Que é baseado também na HQ Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, mas também é baseado no o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, o filme, é baseado numa Piada Mortal, e o Coringa da DC, o filme que veio recentemente, também tem um Coringa que é baseado no. Você não leu toda, eu nem comecei, mas já quero ler. Inclusive, boa ideia. Vou baixar aqui depois pela ICBR. Vamos ler no projeto também? É uma boa ideia, porque a gente teria a redefinição dos vilões, ó. Muito massa, gostei da ideia, gostei da sugestão. A gente bota ela, a gente discute ela depois. Só não tenho ela física aqui. Então, mas a gente pode ler sim. Então, então vai muito nessa vibe aí do que Manu e Rafael colocaram. Eles vão dar, o Watchmen vai dar um aprofundamento muito maior às implicações psicológicas e individuais dos super-heróis, né? O que é ser super-herói? Por que que o Coruja é super-herói? Por que que o Rorschach é super-herói? O que leva eles a se vestirem como vigilantes mascarados e saírem por aí combatendo o crime? A gente vai ver que vão ser motivações bem diferentes. O Coruja, ele sente como se aquilo fosse. Ele sente como se que ser herói é algo motivante para ele, é algo que dá adrenalina, é algo que dá confiança, é algo. Você vê isso fortemente na HQ. Enquanto para o Rorschach, parece que o Rorschach ele é uma figura absolutamente traumatizada que procura descontar, que procura devolver para o mundo a violência que ele recebeu. Ou seja, ele é um super-herói que responde à violência do mundo sendo violento. Ou seja, ele se torna parte do ciclo de violência no qual ele mesmo está inserido, tá? Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu ainda quero Diga, terminar. Rafael. Diga. Sou todo É, ouvidos. eu achei também, uma coisa que eu gostei muito foi que, tipo, essa história em quadrinhos sobre super-heróis é a que mais atingiria nossa realidade, eu acho que Sim, mais se assemelha e tal. sim. E, tipo, traz que por trás de uma boa ação, às vezes sempre há um interesse mascarado, algo assim, Ou de uma que eu ação acho que heróica, né? Uma figura que se coloca como é. paladino da moral, como um herói, né? E eu Na acho que era por verdade, isso que, tipo, os heróis eles, são humanos eles. também. E eu acho que era por isso que eles se mascaravam, porque, digamos que poderiam ser, já que poderia ter interesses mascarados, se tornasse útil o disfarce de identidade. Como assim, Não sei Rafael? Você explicar. pode desenvolver um pouco mais? Não sei explicar direito. Não, diga lá, diga da sua forma, diga da forma que você está pensando. É, já que, tipo, por trás de uma boa ação pode haver algum interesse mascarado, eu acho que por isso se tornam úteis os disfarces de identidade, entendeu? Sim, sim. É uma interpretação boa, faz muito sentido, Rafael. Porque é como se os super-heróis quisessem também mascarar a sua humanidade, né? Porque eles são, e quando na verdade o que eles são humanos. Eles têm desejos, eles têm vontades, eles têm traumas, eles têm tudo que o ser humano tem.
e que as motivações deles combaterem o crime ou os vilões são motivações humanas. E esse, para mim, talvez seja o ponto mais alto do Watchmen. Deixa eu ver, tem gente aqui falando no chat. Ah, me empolguei, ainda não li tudo também. Mas acho que vai nessa linha de pensamento aí mesmo, tá? E alguém tem algo mais que queira colocar? Não se intimidem, não mordo, principalmente a distância. A ideia era mais a gente não se preocupem, tá? A ideia, eu sei que tem gente que é tímida, eu também durante muito tempo da minha vida fui tímido, hoje menos, mas a ideia aqui é mais a gente conversar, trocar um papo mesmo, tá? Mas Rafael e Manu falaram coisas muito importantes acerca da obra Watchmen. Inclusive, acho que também isso é um dos motivos de ser um clássico, né? Porque ele relê os super-heróis. Para mim, existe uma coisa super-herói antes de Watchmen e Batman o Cavaleiro das Trevas, e outra coisa super-herói depois de Watchmen e Batman o Cavaleiro das Trevas, tá? Camila, Vitória, tem algo que vocês queiram colocar, que vocês queiram apontar? Sim, não, talvez. Alguma consideração a mais, Manu, Rafael? Acho que não. Pelo silêncio, eu também estou achando que não. Então, tranquilo. Leiam. Então, acho que por hoje é isso, tá? Eu recomendo fortemente que vocês leiam a HQ. Espero que tenha servido para abrir o apetite de vocês. É um clássico, não é à toa, tá? Envolve tudo isso que a gente discutiu e muito mais, tá? E semana que vem a gente faz a discussão da obra completa, tá? Do capítulo 1 a 12. Lembrando, recomendo que, se possível, quem tiver computador, baixe o arquivo em CBR e leia no computador, tá? Baixe o leitor de CBR, baixe o arquivo em CBR, é bem grande, e leia no computador, porque vale a pena. A definição é muito melhor, tá? Você nota mais as cores, você nota mais os detalhes, que são coisas importantes. Se não der, não tem problema. Acesse aquele site e procura ler em PDF. Ele está sem o número 7, mas também eu coloquei também no Dropbox por garantia, tá? Qualquer complicação que vocês tenham, é só me avisar, certo? Pronto, gente, vou encerrar aqui a gravação. Interromper